I'm easy. You bring me up when I'm down. Gonna be some sweet sounds coming down. I like baby style. Ain't gonna duck that house. We've been meeting here so long. Talvez porque cada nota carregue um suspiro, cada acorde, uma memória. Ou talvez porque essas canções nasceram de algo raro, amizade verdadeira. Mas amizades também se rompem. E quando isso acontece com uma banda lendária, o som da ruptura ecoa para sempre. Esta é a história de 6 estudantes universitários que se tornaram estrelas. Mas também é a história de promessas quebradas, de talentos esquecidos e de um homem que teve que escolher entre a lealdade e a liberdade. Lionel Richie saiu, Thomas McClary foi embora, Milan Williams morreu, e os que ficaram passaram décadas tentando entender o que deu errado. Você sabia que alguns dos membros dos Commodores tiveram finais trágicos e dolorosos? Que houve brigas judiciais, mágoas profundas e silêncios que duraram 40 anos? Prepare-se, esta é a verdadeira história dos Commodores, e ela é mais triste do que você imagina. Alabama, 1968, Universidade de Tuskegee. Thomas McClary estava na fila da matrícula quando ouviu algo que o fez parar. Alguém atrás dele estava assobiando uma melodia de jazz, Ed Harris, complexa, suave, cheia de alma. Atenção, antes de continuar, eu quero te dar um recado muito importante. Se você gosta desse tipo de música, se você ama as músicas dos anos 80 e 70, nós preparamos uma lista totalmente gratuita com as melhores músicas dos anos 80 para você poder curtir. Se quiser ter acesso, basta acessar culturanostalgia.canal no youtube.com ou clicar no primeiro link dos comentários. Gostou? Vamos continuar com o vídeo. Thomas virou e perguntou: "Você é músico?" O jovem tímido respondeu: Não muito." Thomas sorriu. Ele estava montando uma banda para o show de calouros e precisava de talento. O rapaz disse que morava ali perto, na casa da avó, e que podia reunir alguns amigos para um teste. Quando Thomas chegou na casa, o jovem desceu as escadas tocando um saxofone. E não era qualquer execução. Era como se o instrumento estivesse respirando junto com ele. Thomas parou, olhou fixamente e disse: "Eu pensei que você não fosse músico." O rapaz sorriu de leve. "Eu toco um pouquinho." Aquele rapaz era Lionel Richie, e aquele encontro casual mudou a história da música soul para sempre. Eles tocaram no show de calouros e venceram, mas não tinham equipamentos próprios. Pegaram emprestado de outra banda do campus, os Jays. Quando alguns membros dos Jays se formaram, as duas bandas se fundiram. Foi aí que a formação ficou completa. Thomas McClary na guitarra, Lionel Richie no saxofone e vocais, Milan Williams nos teclados, William King no trompete, Walter Orange na bateria e Ronald LaPrade no baixo. Mas ainda faltava um nome. William King teve uma ideia inusitada. Abriu um dicionário ao acaso, passou o dedo pela página e parou numa palavra: Commodore. Ele riu, disse que tiveram sorte. Poderiam ter virado os Commodes, os vasos sanitários. E assim nasceram os Commodores, 6 jovens de Alabama que ainda não sabiam que dominariam o mundo. Se você está curtindo esse vídeo, é porque você pertence a uma geração que conheceu música de verdade, quando o talento vinha antes da fama. Prove que você faz parte dessa tribo. Comente agora: Geração de Ouro. Vamos continuar com o vídeo. A estrada, a fome e o pedágio impossível. Antes da fama veio a luta. E a luta foi dura. A avó de Lionel não queria deixá-lo partir. Ele tinha um emprego garantido numa fábrica de bombas em Illinois. Segurança, salário fixo, futuro certo. Mas Thomas e os outros a convenceram. Prometeram que cuidariam do neto. Nada de drogas, nada de álcool, apenas música. Ela aceitou e eles pegaram a estrada. Numa van lotada, com pouquíssimo dinheiro e muito sonho, os Commodores partiram rumo a Nova York. Mas o dinheiro acabou antes de chegarem. No pedágio da Nova Jersey Turnpike, o cobrador pediu $4,50. Eles não tinham. O homem olhou para aquela van abarrotada de gente, instrumentos e esperança, e disse algo inesperado: "Eu acredito em vocês, porque se tivessem dinheiro, teriam alugado um caminhão." Eles passaram. E quando finalmente chegaram em Nova York, a realidade
rivalidade bateu forte. Foram até ao YMCA tentar trocar trabalho por hospedagem. Conseguiram um quarto, mas quando voltaram para a rua, todos os seus instrumentos haviam sido roubados. Sem dinheiro, sem equipamento, sem plano B. Desesperados, foram parar num lugar chamado Small Paradise, no Harlem, um ponto famoso onde grandes bandas tocavam. Um homem ofereceu ajuda para recuperar os instrumentos por $50. Eles não tinham, mas esse homem, Benny Ashburn, acabou emprestando o dinheiro. E mais, arranjou uma audição para eles no próprio Smalls. Os Commodores impressionaram, tocavam e dançavam ao mesmo tempo, algo novo para a plateia. E aquela apresentação mudou tudo. Benny Ashburn se tornou o empresário deles, e foi ele quem os conectou ao mundo que eles tanto sonhavam. Benny Ashburn tinha uma amiga de longa data, Suzanne de Pass, contratada por Berry Gordy para descobrir novos talentos na Motown. E naquele momento, a Motown tinha uma nova sensação, os Jackson 5. Acabavam de aparecer no Ed Sullivan Show e estavam começando a conquistar o mundo, mas precisavam de uma banda de abertura para a turnê. Os Commodores eram conhecidos por shows explosivos. Suzanne achou que eles seriam perfeitos, e foram. Durante 2 anos, os Commodores abriram para os Jackson 5, viajaram por todos os Estados Unidos, ganharam experiência, conquistaram fãs e provaram que eram muito mais do que coadjuvantes. No Brasil, anos depois, suas músicas tocariam em todas as rádios FM. Easy, Three Times a Lady, Brick House, Still, cada uma dessas canções se tornaria trilha sonora de uma geração inteira de brasileiros. Após a turnê, Berry Gordy ficou tão impressionado que assinou o primeiro contrato de gravação dos Commodores com a Motown. E assim começou a era de ouro. Machine Gun foi um sucesso instrumental. Tocava em eventos esportivos, apareceu em filmes. I Feel Sanctified inspirou outras bandas. E quando lançaram Easy, Three Times a Lady e Brick House, o mundo inteiro cantava junto. Em 2009, quando os Commodores finalmente fizeram seu primeiro show em São Paulo, no Via Funchal, o público brasileiro lotou a casa. Muitos choraram ao ouvir ao vivo aquelas canções que embalaram suas vidas. Mas por trás do sucesso, algo estava se quebrando. Foi em 1982 que tudo mudou. A Motown sugeriu que Lionel Richie gravasse um álbum solo, apenas para experimentar. Lionel aceitou, mas garantiu aos companheiros de banda que voltaria. Era só um projeto paralelo. O álbum foi um estrondo, vendeu milhões. E de repente, Lionel Richie não era mais apenas o vocalista dos Commodores. Ele era a Lionel Richie. Então veio o segundo álbum. E depois, All Night Long. E depois, Hello. E Lionel nunca mais voltou. William King, um dos membros originais, abriu o coração anos depois numa entrevista. Ele disse que não estava chateado porque Lionel saiu. Ele estava chateado pela forma como saiu. Lionel continuava prometendo que voltaria. Depois do projeto com Kenny Rogers, depois do dueto com Diana Ross, depois do álbum solo. Sempre depois. Mas o depois nunca chegou. King comparou a situação aos Beatles. Você contrataria os Beatles sem Paul McCartney? Para os Commodores, Lionel era uma McCartney, a voz, o rosto, o símbolo, e sem ele, os promotores não queriam mais saber da banda. Eles ficaram parados, esperando, sem poder gravar, sem poder fazer turnês, presos numa promessa que nunca se cumpriu. 30 anos depois, em 2009, King ainda tentava uma reunião. Lionel chegou a convidá-lo e a Thomas McClary para tocar na Nova Zelândia. O público amou. Mais de 65 mil pessoas apareceram num show em Nova Orleans quando alguns membros se juntaram. Mas a reunião completa nunca aconteceu. A mágoa era profunda demais. Alguns membros não falavam com Lionel havia 40 anos de silêncio. Thomas McClary, o guitarrista que descobriu Lionel naquela fila de matrícula, também saiu da banda, mas ele tinha uma visão diferente de tudo. Em entrevistas, Thomas sempre defendeu Lionel. Disse que ele era talentoso demais para ser contido, que ele merecia brilhar sozinho e que o problema não era Lionel, era o ciúme dos outros. Thomas foi mais longe. Ele disse que William King
King, o homem que escolheu o nome da banda abrindo um dicionário, era provavelmente o menos talentoso de todos nós, e que King sempre foi o maior obstáculo para uma reunião. Ele também criticou Walter Orange por sempre seguir King, e deixou claro, o problema não era a saída de Lionel, era a incapacidade dos outros de aceitarem a grandeza dele, mas havia outra dor, uma perda que ninguém esperava. Benny Ashburn, o empresário que o salvou em Nova York, que acreditou neles quando ninguém mais acreditava, morreu de um ataque cardíaco, e foi logo depois disso que Lionel partiu de vez. Thomas McClary também saiu. Ele queria seguir carreira gospel, queria novos caminhos, sentiu que alguns membros não tinham mais a mesma paixão. Sheldon Reynolds entrou no lugar de Thomas, mas logo saiu para tocar com Earth, Wind and Fire. William King, que tocava trompete, assumiu a guitarra ao vivo, e aos poucos, a formação original dos Commodores foi se desintegrando. But then most of all, Milan Williams era o tecladista, silencioso, brilhante, essencial. Antes de sair da banda, ele viveu um momento aterrorizante. Estava pilotando um avião monomotor quando algo deu errado. Ele teve que fazer um pouso forçado numa rodovia movimentada em Phoenix, Arizona. O avião pegou fogo, foi completamente destruído, mas Milan e o assessor de imprensa da banda conseguiram sair ilesos. Foi um milagre, mas Milan sabia que milagres não duram para sempre. Anos depois, ele tomou uma decisão que poucos entenderam. Recusou-se a tocar na África do Sul durante o regime do apartheid. Era uma questão de princípio, de dignidade, de justiça, mas essa decisão criou tensão dentro da banda e Milan decidiu sair. Foi o fim da formação original e o começo de um novo som, mais pop, mais comercial. Muitos fãs não gostaram, sentiam falta do funk sujo, do groove pesado, da alma crua. Em 2004, Milan foi diagnosticado com leucemia. Lutou por 2 anos, mas em julho de 2006 ele perdeu a batalha. Morreu aos 58 anos num hospital em Houston. A notícia abalou o mundo da música. Milan Williams não era apenas um tecladista, ele era parte da alma dos Commodores e com sua morte, uma parte da história da banda morreu também. Nos anos 2010 surgiu um novo problema. Quem tinha o direito de usar o nome Commodores? Thomas McClary começou a fazer shows usando o nome da banda. William King e Walter Orange, que continuavam tocando como Commodores com novos músicos, entraram na justiça. A batalha legal durou anos. Em 2018, um tribunal da Flórida decidiu: apenas os membros que permaneceram ativos como grupo tinham o direito de usar o nome. McClary podia dizer que era membro original, mas não podia se apresentar como The Commodores ou Commodores featuring Thomas McClary. A decisão trouxe clareza legal, mas não trouxe paz, porque a verdadeira disputa nunca foi sobre direitos autorais, foi sobre reconhecimento, sobre respeito, sobre quem realmente construiu aquele legado e sobre o fato doloroso de que às vezes nem mesmo a música é forte o suficiente para curar mágoas antigas. be high, so high. Night Shift, a homenagem que virou tributo eterno. Em 1985, os Commodores lançaram o último álbum pela Motown, Night Shift. A faixa título era uma homenagem a Marvin Gaye e Jackie Wilson, 2 gigantes da soul music que haviam morrido no ano anterior. A canção foi um sucesso absoluto, chegou ao 3º lugar nos Estados Unidos e rendeu ao grupo um Grammy. No Sweet sounds coming down the night shift. Brasil, Night Shift tocou em todas as rádios. Era impossível não se emocionar com aquela melodia, mas a história dessa música não parou aí. Em junho de 2009, os Commodores estavam em turnê na Europa. Tocaram no Wembley Arena, em Londres, quando receberam a notícia: Michael Jackson havia morrido. No começo, acharam que era boato, mas logo confirmaram. E no show seguinte, em Birmingham, o vocalista J.D. Nicholas adicionou o nome de Michael Jackson à letra de Night Shift. A plateia inteira se emocionou. Desde então, os Commodores passaram a homenagear Michael Jackson em cada apresentação de Night Shift. Em 2010, regravaram a música com os nomes de outros artistas que partiram. Foi como se Night Shift tivesse se tornado uma oração musical, um tributo eterno aos que partiram cedo demais. Hoje, os Commodores ainda existem. Walter, Clyde, Orange, William, Wack, King e James Dean, J.U.D., Nicholas continuam tocando. Eles viajam o
o mundo com uma banda de apoio que chamam de Mean Machine. Tocam em arenas, teatros e festivais, mantém viva a chama daqueles 6 estudantes de Alabama que um dia sonharam em conquistar o mundo. E eles conquistaram mais de 70 milhões de álbuns vendidos, 9 indicações ao Grammy, um Grammy conquistado, indução ao Alabama Music Hall of Fame e ao Vocal Group Hall of Fame. Números impressionantes, mas números não contam a história toda, porque por trás desses números existem promessas quebradas, mortes prematuras, silêncios de 40 anos, batalhas judiciais, mágoas profundas. E a pergunta que nunca foi respondida: será que um dia eles se reunirão de novo? Thomas McClary diz que sim, que passou 30 anos tentando, que o público quer, que a música merece, mas o William King não fala com Lionel Richie há décadas. E Lionel, hoje uma superestrela solo, parece ter seguido em frente. Existe uma frase que Thomas McClary disse numa entrevista e que resume tudo: vocês esqueceram do que estão com raiva, porque no fim, o que restou? Mágoa ou música? Milan Williams morreu, Benny Ashburn morreu, Ronald LaPrade se mudou para a Nova Zelândia e desapareceu da cena musical. Lionel Richie virou uma lenda solo. Thomas McClary segue tentando reunir o grupo, e os 3 Commodores que restam continuam no palco carregando o peso de um nome que já foi sinônimo de alegria. No Brasil, quando ligamos o rádio e ouvimos Easy ou Three Times a Lady, não pensamos nas brigas, não pensamos nas tragédias, pensamos apenas na música. E talvez seja isso que os Commodores nos ensinaram, que a música é maior do que os músicos, que as canções sobrevivem mesmo quando as amizades não sobrevivem, que um assobio numa fila de faculdade pode mudar o mundo e que às vezes o preço da glória é a perda de tudo o que você amava. Os Commodores deram ao mundo algumas das canções mais bonitas já criadas, mas o que eles perderam pelo caminho talvez nunca possamos medir.